Prezados alunos, o meu nome é Sidney Renato Silveira, eu sou coordenador do curso de licenciatura em computação. Vocês recebem algumas mensagens minhas, mas a gente não se vê nas disciplinas, porque eu não ministrei nenhuma disciplina no curso até esse momento. Mas esse semestre eu vou estar com vocês na disciplina de didática geral. Essa disciplina ela tem um e-book, que é um livro-texto, que foi construído por alguns professores conteudistas. Eu vou disponibilizar o link para esse livro-texto no Moodle, na nossa sala de aula virtual, e eu vou trabalhar com atividades a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, vocês vão ter alguma atividade que pode ser uma atividade que envolva a leitura de um capítulo do e-book e um exercício, um fórum, uma videoaula. Então, a cada 2 semanas, nós vamos fazer uma nova atividade, além das avaliações previstas no calendário, que eu também vou colocar no Moodle. Nós temos 2 avaliações, que a gente chama de parte 1, parte 2, alguns professores chamam de P1 e P2, onde nós juntamos essas avaliações com as atividades, para verificar se vocês atingiram a média 7. Depois nós temos uma avaliação chamada avaliação substitutiva, que é uma avaliação que foi definida pelo colegiado do nosso curso, onde quem deixou de fazer alguma avaliação ou ainda não fechou a média 7, então pode substituir uma nota, ou pode compor a nota de alguma atividade que faltou. E depois, ainda, se não fechar a média 7, nós temos o chamado exame final, para quem não conseguir atingir a média 7, que tem a média final, então, 5. Eu vou colocar, então, para vocês aqui no Moodle o calendário das avaliações, para vocês saberem quando vão ser feitas as 2 avaliações, a P1, P2, a substitutiva e o exame. E a cada tópico, a cada 2 semanas, vocês vão acompanhando os conteúdos e o que tem que ser feito como atividade. O importante é a interação. Então, sempre que tiver alguma atividade, um fórum, alguma atividade que vocês tenham que participar, para que nós possamos interagir. Então, todas as atividades vão ter feedback, eu vou colocar feedback para vocês. E sempre que vocês precisarem, podem entrar em contato pelo próprio Moodle, ali no quadro de mensagens, enviar mensagens para mim, ou também pelo meu e-mail, que eu vou deixar à disposição para vocês, tá? Eu desejo um ótimo semestre a todos. Estamos começando, então, o 5º semestre do currículo do curso. Nesse semestre, agora, no início de maio, nós vamos ter a avaliação do Ministério da Educação para o reconhecimento do curso. O curso ainda não foi reconhecido, porque a universidade ela tem autonomia para abrir novos cursos, e o reconhecimento foi marcado, e aí veio a pandemia, isolamento social, aí o Ministério da Educação cancelou as avaliações em loco, e depois começou a fazer as avaliações virtuais, elas são avaliações feitas à distância. E a nossa avaliação já tinha sido marcada outras 2 vezes, e por motivos do Ministério da Educação, ela foi cancelada, e agora então eles remarcaram novamente para a primeira semana de maio. Vai ser um período, então, que nós vamos participar de uma série de reuniões, e alguns alunos também vão ser convidados a participar dessas avaliações. A nossa disciplina aqui, didática geral, ela é uma disciplina importante na formação de professores, né? Vocês são futuros professores de computação, e é uma coisa que eu costumo escutar muito, né? Eu sou professor há quase 35 anos. É que muitas vezes os alunos dizem assim: esse professor sabe muito conteúdo, mas não sabe passar, entre aspas, né? Porque a ideia não é passar conteúdo, né? Mas não sabe passar o conteúdo. Então, o aluno ele diz assim que aquele professor muitas vezes domina aquele assunto, tem bastante conhecimento ou bastante experiência naquela área, mas não consegue. Não é a ideia de transmitir, porque eu não gosto muito de falar de transmissão de conhecimento, né? Mas não consegue compartilhar aquele conhecimento com os alunos. E aí entra a didática, que é saber ensinar. Então, algumas pessoas, elas sabem um determinado conteúdo, sabem fazer, elas entendem bastante daquele conteúdo, elas dominam aquele conhecimento, mas elas não sabem ensinar. Ou também, algumas vezes, não querem ensinar. Algumas pessoas não querem que outras pessoas saibam o que elas sabem fazer. E outras têm algumas dificuldades, principalmente nessas áreas técnicas de ciências exatas,
que envolve computação, por exemplo, engenharias, em que muitas pessoas são formadas para trabalhar no mercado de trabalho, em empresas, em indústrias, e não para serem professores. Aqui o nosso curso envolve uma área exata, que é a computação, mas a formação de professores de computação. Então é importante que nós saibamos o conteúdo, nós possamos então dominar o conhecimento daquela disciplina que nós vamos ministrar, mas também que nós saibamos ensinar esse conteúdo. Então, como tornar esse conteúdo mais fácil para que os alunos consigam aprender. Aí eu costumo falar muito de muitas historinhas, né, como eu sou professor há muitos anos, eu vou contar uma historinha sobre didática, porque na área da computação a gente trabalha com muitos alunos que já estão no mercado de trabalho. E alguns alunos já trabalham em empresas e muitas vezes sabem muito mais que o próprio professor, que já estão vivenciando lá no mercado de trabalho aquelas questões da tecnologia da informação. E eu estava dando aula em Porto Alegre, na faculdade do Senac, e o tema daquela aula naquele dia era vetores. É uma matéria que vocês devem ter estudado já em programação e lá em introdução a algoritmos também. E eu lembro que eu estava explicando sobre vetores, e eu desenvolvi, assim, uma acuidade auditiva bem grande, né? Eu consigo escutar as coisas que os alunos falam, às vezes, mais longe, assim, lá na sala, mesmo que eu esteja concentrado fazendo alguma outra coisa. Eu estava no quadro explicando vetores, e um aluno, que já trabalhava na área, olhou para o colega do lado e disse assim: eu já programo, sou programador há muitos anos, sei muito bem o que é um vetor. Nunca tinha ouvido uma explicação tão didática sobre vetores. E eu fiquei bem feliz, porque ele estava falando do meu método de ensino. Eu estava ensinando bem, apesar de ser um conteúdo que ele já dominava, ele já era programador, para ele aquela disciplina era uma disciplina fácil de desenvolver, ele se identificou com a minha didática, com a minha forma de ensinar. Então, essa disciplina, a ideia é que a gente possa falar, discutir e refletir sobre a didática, para que vocês possam levar nas atividades docentes que vocês vão fazer, nos estágios supervisionados, que começam esse ano também, e na carreira profissional de vocês como futuros professores de computação, levar um pouco dessa metodologia, ou método, ou forma de ensinar. E a gente aprende muito com professores da gente. A gente muitas vezes repete e usa exemplos dos nossos professores, né, para fazer nas nossas salas de aula. Então, espero que essa disciplina ajude vocês a construir a carreira de vocês como professores e, novamente, desejo, então, um bom semestre a todos.